A gente vai nessa aula resolver a equação do segundo grau usando o trinômio quadrado perfeito. Aqui você tem a equação do segundo grau, tem que aparecer a variável ao quadrado, né? O coeficiente do x2, o termo quadrático é 1. Esse número que multiplica o x, o menos 5, é o coeficiente do termo linear, que a gente vai chamar só de termo linear para economizar palavras, né? E esse aqui é o termo constante. Então, mais 10 é o termo constante, menos 5 é o termo linear. Só lembrando que se você tiver um número ao quadrado, triângulo ao quadrado é igual a uma constante k. Então, triângulo é igual a mais ou menos raiz da constante. Né? A gente vai aplicar isso aqui para resolver essa equação aqui. Ó. x2 igual a 9. Qual a solução? X é igual a mais ou menos raiz de 9. Raiz de 9 a gente sabe que é 3, né? Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, essas são as soluções da equação. Por que mais ou menos 3? Porque ambos, se você levar mais 3 ao quadrado ou menos 3, dá 9, né? Então, ambos satisfazem a equação, né? x2 igual a 9. Isso aqui não tem solução nos números reais. Qualquer número real elevado ao quadrado dá um número positivo, ou zero. Então, você nunca vai achar um número real que elevando ao quadrado dá negativo. Então, essa equação aqui não tem solução nos números reais, certo? Por exemplo, menos 10. Menos 10 ao quadrado dá mais 100, positivo. Então, isso aqui não tem solução. X menos 3 ao quadrado é igual a 100. Se você comparar aqui, ó, você chama o triângulo de x menos 3. Ó, x menos 3 é o triângulo, né? E o 100 é o k, certo? Então, você diz que x menos 3, ou seja, o triângulo, é igual a mais ou menos raiz de 100. Quanto é raiz de 100? 10, né? Então, aqui dá mais 10 ou menos 10. Então, você faz x menos 3 igual a mais 10 e x menos 3 igual a menos 10. Aqui, ó. X menos 3 igual a mais 10 e x menos 3 igual a menos 10. Resolve as duas equações. A primeira, passa o 3 para o outro lado, x igual a 13. Então, isso aqui é a solução da equação. Outra solução, passa o menos 3 para o outro lado, menos 10 mais 3, menos 7. Então, são as duas soluções da minha equação. Os dois números, que ao substituir do lado esquerdo dessa equação, o lado direito fica igual a 100. As duas soluções. Vocês lembram disso aqui? Produtos notáveis. Quadrado de uma soma e quadrado de uma diferença. O x é a variável e o c é um número, uma constante. Né? Isso aqui dá o quê? Observe que nos dois, ó, tanto no quadrado da soma como no da diferença, aparece o primeiro ao quadrado, que é o x, ou a variável ao quadrado. Aparece o segundo ao quadrado, que é a constante c, ó, c ao quadrado. Aparece x e c multiplicado por 2, certo? O que diferencia o quadrado da soma para o quadrado da diferença é esse sinal aqui. Ó. Ou seja, no quadrado da diferença aparece um menos aqui no 2. Ó, certo? Então, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo é o c, né? Mais o segundo ao quadrado, certo? Observe que o segundo ao quadrado, que é esse termo constante aqui, ó, certo? O segundo ao quadrado, o sinal dele é sempre mais, certo? Pronto, quadrado da diferença, quadrado de uma soma, quadrado de uma diferença. Exemplos. X mais 5 ao quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Aí você ajeita, né? 2x vezes 5, 10x. 5 ao quadrado, 25, certo? Outro, x menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó. O segundo é 3, né? Mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Aí você ajeita, x2 menos 6x, ó, 3 vezes 2, 6, né? 3 ao quadrado, 9. Ok? Então, esses dois polinômios aqui, ó, a gente diz que eles são trinômios quadrados perfeitos. Por quê? Porque você pode escrever como quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Esse aqui eu escrevi como quadrado de uma soma. Então, esse polinômio aqui do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito. Esse aqui também é um trinômio quadrado perfeito, porque eu posso escrever como quadrado de uma diferença, certo? Outro exemplo, x menos raiz de 2. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é raiz de 2, mais raiz de 2 ao quadrado, quadrado do segundo, certo? Aí você ajeitando, lembrando que raiz de 2 ao quadrado dá 2, né? E o 2 raiz de 2, eu coloco aqui na frente, ó, 2 raiz de 2x, certo? Então, isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito, porque eu posso escrever como quadrado de uma diferença, certo? Essa forma, quadrado da soma e quadrado da diferença, que aparece aqui, né? A gente chama de forma fatorada, certo? Aqui é a forma fatorada do trinômio quadrado. Se eu trocar a letra de x por outra letra, um t, é claro que o seu ainda pode usar a fórmula, né?
Aqui trocando x por t. T mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Ajeitando dá isso aqui, ó, que ainda é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, trinômio quadrado perfeito, você pode escrever ele como quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença, sendo essa aqui a forma fatorada do trinômio, certo? Outra coisa, como é que você reconhece que um polinômio do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, que eu posso escrever ele como quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Nem sempre isso é possível, mas quando é que eu sei que isso é possível? Vamos ver aqui, ó. Aqui está a equação do segundo grau, onde o coeficiente do x2 é 1, né? Mais bx, o b é o termo linear, que multiplica o x, né? E o c é o termo constante, certo? Se eu escrevo isso aqui na forma de um trinômio quadrado, observe que aparece o quadrado do primeiro, eu sempre separo 2, faço aparecer um 2, ó, porque tem duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. É o termo linear. Mas o termo linear tem que dar b, ó. Ele tem que dar b, certo? Então o segundo só pode ser b sobre 2, ó. Duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Só tem um jeito disso aqui dar b. É esse segundo termo aqui ser b sobre 2, certo? Então o quadrado do segundo fica b sobre 2 ao quadrado, ó, certo? Ou seja, o c é b sobre 2 ao quadrado, certo? Se isso acontecer, você garante que o seu polinômio do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito, certo? Repetindo, como é que eu garanto que o meu polinômio do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito? Você faz aparecer esse termo linear, o bx, você faz aparecer um 2. Você separa um 2 aqui. Então, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mas esse produto tem que dar b. B vezes x, tem que dar isso aqui, ó, o termo linear, certo? O jeito de dar b é o segundo termo ser b sobre 2, ó. B sobre 2 vezes 2, b, certo? Mais o quadrado do segundo, c ao quadrado. Ou seja, o c ao quadrado é o b sobre 2, o c é o b sobre 2 ao quadrado, certo? Se isso acontecer, esse termo constante for b sobre 2 ao quadrado, você garante que o seu polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Pode ser escrito como quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença, certo? Aqui, por exemplo, ó, como é que eu sei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? O 25, que é o termo constante do meu polinômio do segundo grau, eu posso escrever ele como 10 sobre 2, okay, observe que aqui é o termo linear, né? Divido por 2 eleva ao quadrado. 10 sobre 2, 5, ao quadrado, 25. Pronto. Então eu sei que é um termo, eu sei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Esse aqui, como é que eu garanto que é um trinômio quadrado perfeito? O 9 você pode escrever como termo linear, 6 dividido por 2, elevado ao quadrado. Divide 6 por 2, 3, ao quadrado, 9. Pronto, se isso acontece porque é um trinômio quadrado perfeito. Mesma coisa aqui, ó. Esse 2 aqui, o termo constante, você vai para o termo linear, divide por 2 e elevar ao quadrado. Se der 2, é porque é um trinômio quadrado perfeito, certo? Ou seja, pode ser escrito como quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Vamos aqui, do lado direito. Completar o quadrado. O que é isso? Eu tenho aqui, ó, um polinômio do segundo grau com dois termos. Eu quero acrescentar um termo constante de maneira que ele vire um trinômio quadrado perfeito. Repetindo, eu vou acrescentar um termo constante aqui, de maneira que isso aqui vai virar um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, simplificando, eu vou completar o quadrado, certo? Pronto. O que é que eu vou acrescentar aqui para virar um trinômio? Observe que eu escrevo aqui, ó, quadrado do primeiro, menos duas vezes, você isola um 2, certo? Isso aqui é o termo linear. O termo linear, observe que é 6. Aí você separa um 2. Então, o outro número só pode ser 3, né? 3 vezes 2 tem que dar 6, né? O termo linear. O número que multiplica o x tem que dar 6. Se eu isolei um 2, é porque o outro só pode ser 3. Mas esse outro é o c, ó, certo? Aí mais c ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, você vai somar 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado para virar um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, isso aqui vai ser o quê? X menos 3 ao quadrado. Quadrado de uma diferença, certo? Observe que eu não estou dizendo que esse termo aqui antes da seta é igual ao que vem depois da seta. Não são iguais, porque eu acrescentei mais alguma coisa, um 3 ao quadrado. Eu modifiquei o termo original, certo? O que eu estou querendo fazer? Eu quero somar alguma constante aqui, de maneira que esse x2 menos 6x vire um trinômio quadrado perfeito. Eu descobri que essa constante é 3 ao quadrado, certo? Aí vira o quadrado de uma diferença. Esse outro aqui, a variável agora é t, ó, não é x. T2 mais 5t, certo? O que é que eu vou fazer aqui para virar o trinômio quadrado perfeito? Eu vou acrescentar aqui constante. Você vai botar quadrado do primeiro, observe que o primeiro é o t, né? Duas vezes o primeiro, que é a letra t, vezes o segundo.
Isso aqui tem que dar o quê? O termo linear é 5, é o número que multiplica o t. Então isso aqui tem que dar 5. Ó. Se eu isolei um 2, só tem um jeito de o resultado dar 5. É você multiplicar por 5 sobre 2. Ó. 5 sobre 2 vezes 2, 5. Certo? Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo, que é o c, é 5 sobre 2. Então, você vai acrescentar 5 sobre 2 ao quadrado. Certo? Aí, pronto. Agora, isso aqui vai virar o quê? Quadrado de uma soma. Ó. Certo? Trinômio quadrado perfeito. Certo? Então, completar o quadrado é eu acrescentar uma constante de maneira que meu polinômio vire um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui vai ter utilidade já já. Certo? Esse outro aqui, ó. Agora a letra é z, não é mais x. Ó. Z ao quadrado mais raiz de 2z. O termo linear é raiz de 2. Eu quero completar o quadrado, acrescentar uma constante para virar um trinômio quadrado perfeito. Então fica quadrado primeiro é o z. Duas vezes eu separo um z no termo linear, o 2. Eu separo 2 no termo linear. Duas vezes o primeiro, que é o z, vezes o segundo. O segundo só pode ser raiz de 2 sobre 2. Ó. Porque o resultado tem que dar o quê? Raiz de 2. O termo linear tem que dar raiz de 2. Só tem um jeito, certo? É eu colocar o segundo termo, raiz de 2 sobre 2. Ó. Multiplica isso aqui, fica raiz de 2z, certo? Ou seja, o termo linear, ok? Então, duas vezes o primeiro pelo segundo. O segundo é o c. Então, o c é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, você vai somar o quê? O c ao quadrado. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, esse é o número que eu tenho que somar para que vire um quadrado perfeito. O quadrado de uma soma. Ó. Então, virou um trinômio quadrado perfeito, ok? Certo? Observe que eu não estou em momento nenhum dizendo que esse termo do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Do lado direito eu acrescentei uma constante. Então eu já modifiquei o termo original. Certo? Já modifiquei esse polinômio original. Esse outro aqui, em vez do x, você tem um m. Ó. M ao quadrado menos 1 meio de m. Observe que o termo linear é 1 meio. Ó. Então você faz, né? Quadrado primeiro, m ao quadrado, menos duas vezes. Separam 2, isolam 2. O primeiro, que é m, vezes o segundo. Esse produto tem que dar 1 meio. Só tem um jeito desse produto tem que dar 1 meio. Isso aqui ser 1 quarto. Então, isso aqui é 1 quarto. Ó, certo? Duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo é 1 quarto. 1 quarto vezes 2, 1 meio. Então, o termo linear tem que dar 1 meio. O número que multiplica o m. Certo? Então, duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo é 1 quarto. Mais o segundo, que é o c, o segundo ao quadrado. Ó. Então, você vai somar 1 quarto ao quadrado. Aí, isso aqui vai virar o quê? Vai virar um quadrado de uma diferença, certo? Onde o c é 1 quarto, quadrado de uma diferença. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Pronto, completei o quadrado. Esse aqui, t2 menos t, a letra agora é t, não é x, né? Eu quero acrescentar uma constante para virar um quadrado perfeito. Quero completar o quadrado. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Observe que o termo linear é 1. Então, esse número que multiplica o t tem que dar 1. Só tem um jeito de dar 1, né? É você pegar o segundo, c, 1 meio. Duas vezes o primeiro, que é o t, vezes o segundo, que é o meio, que é o c, mais o quadrado do segundo. O meio ao quadrado. Então, você vai acrescentar o meio ao quadrado para completar o quadrado. Então, vira o quê? Quadrado de uma diferença. Certo? Então, completar o quadrado, eu adiciono uma constante para que vire um quadrado perfeito. Para que esses polinômios aqui do lado esquerdo virem um quadrado perfeito. Isso vai já ter utilidade agora no próximo slide, para a gente resolver a equação do segundo grau. Ok? Vamos lá. Vamos terminar resolvendo 4 problemas. O que é que eu quero fazer? Resolver a equação do segundo grau completando o quadrado. Ou seja, fazendo aparecer o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. Como é que eu sei, repetindo o que a gente falou, né, que um polinômio do segundo grau ele é um trinômio quadrado? Perfeito. Como é que eu sei? Você faz aparecer aqui no termo linear, esse número aqui que multiplica o x, né, você faz aparecer um 2, certo? Já que tem duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Certo? Duas vezes o primeiro é a letra, é o x, o segundo só pode ser b sobre 2, porque o produto tem que dar o quê? Tem que dar b, certo? Então, corto 2 com 2, o segundo só pode ser b sobre 2. Então, o quadrado do segundo fica b sobre 2 ao quadrado, ou seja, o c é b sobre 2 ao quadrado. Quando isso acontece, é porque o seu polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Pode ser escrito assim, né? Quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença, ok? Vamos lá. Quero resolver essa equação aqui. Ó. Observe que em vez do x, você tem um z, né? A variável é z, não é x. Mas é claro, a resolução é a mesma, né?
Observe que é uma equação do segundo grau, certo? Não é um trinômio quadrado perfeito, porque observe que o termo constante não é o termo linear sobre 2 ao quadrado. Ó. Que é o termo linear sobre 2? 4 sobre 2, 2. Ao quadrado, 4. Então, o termo constante teria que ser 2 ao quadrado, teria que ser 4. Se isso acontecesse, seria um trinômio quadrado perfeito, né? Seria z menos 2 ao quadrado, quadrado de uma diferença. Mas o termo constante não é 4, é menos 5. Então, não é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Como é que é a receitazinha de bolo? Está aí do lado para vocês. Primeiro, você escreve a equação da forma ax2 mais bx mais c. Só que em vez de x é um z, né? Está escrito da forma que eu quero, ó, certo? Depois, deixa o coeficiente do termo quadrado, né, termo quadrático, 1. Já está 1. Se não fosse 1, se fosse um 2, por exemplo, eu dividi a equação inteira por 2, certo? Então, eu divido a equação inteira pelo a, coeficiente do termo quadrado, para deixar ele 1. Não precisa, já é 1. Então, a parte 2 eu pulo, certo? Agora, o que eu faço? Eu isolo as letras. Isolo as letras, ó. Z ao quadrado menos 4z. Eu passo um número para o outro lado. Eu passo menos 5 para o outro lado da igualdade. Vai mais 5. Ó. Então, isolei as letras do lado esquerdo. Ó. Deixei o 5 do outro lado, certo? Feito isso, depois que eu isolo as letras, você vai completar o quadrado. Completar o quadrado. Ou seja, eu vou fazer esse lado esquerdo aqui virar um trinômio quadrado perfeito. Como? Eu escrevo o lado esquerdo desse jeito aqui, ó. Z ao quadrado menos, faço aparecer um 2 no termo linear, no 4. Ó. 2 vezes o primeiro, que é a letra, Z, vezes o segundo. Observe que o segundo, que é o C, só pode ser 2, né? Porque tem que dar o quê? 2 vezes 2 tem que dar 4, o termo linear, certo? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, o C, o segundo, é 2. Aí, então, você vai acrescentar o quê? O quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Esse 2 aqui é elevado ao quadrado. O C ao quadrado, certo? Acrescentar dos dois lados da equação. A equação é essa aqui, ó. Eu vou acrescentar 2 ao quadrado dos dois lados. Por que dos dois lados? Para não alterar a equação original. Observação aqui, ó. Você tem uma equação aqui bem simples, ó. 2x igual a 10. Qual a solução dela? X igual a 5, né? Certo? Se você somar uma constante dos dois lados, você altera a equação? Não. Então, se eu somar uma constante dos dois lados, a solução continua sendo 5 dessa equação aqui, ok? Então, eu vou somar 2 ao quadrado dos dois lados da igualdade, para não alterar a minha equação original, ok? Fazendo isso, eu completei o quadrado aqui do lado esquerdo, ó, ok? Isso aqui é o quê? O que está destacado aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, isso aqui fica o quê? Z menos 2 ao quadrado. Quadrado de uma diferença. Esse aqui é o quadrado de uma diferença, certo? O lado direito fica 5 mais 2 ao quadrado. 5 mais 4, 9. Certo? Pronto. Ao chegar aqui, ó, eu completei o quadrado, né? Completei o quadrado. Pronto. Ao chegar aqui, eu vou aplicar a formulazinha do quadrado, certo? O número ao quadrado. Z menos 2 ao quadrado é igual a 9. Você imagina que o Z menos 2 como se fosse o triângulo que aparece aí, né? Certo? Concluo o quê? Que o Z menos 2 é igual a mais ou menos raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então fica mais 3 e menos 3. Então você vai ter duas equações. Z menos 2 igual a mais 3. Z menos 2 igual a mais 3, está aqui, ó. Certo? E Z menos 2 igual a menos 3. Está aqui, ó. Z menos 2 igual a menos 3. Resolve as duas. É só passar o 2 para o outro lado. Menos 2, né? 3, o menos 2 vai mais 2, z é igual a 5. Pronto, isso aqui é uma solução da minha equação. Resolvo agora a outra. Passo menos 2 para o outro lado, menos 3 mais 2, menos 1. Pronto. Aqui são as soluções da minha equação. Certo? Ou seja, se eu colocar 5 ou menos 1 aqui, o lado direito zero. Certo? A outra. Segundo problema. Agora a letra não é x, é t. Ó. Certo? T ao quadrado menos t menos 15 sobre 4 igual a zero. Certo? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Não é, porque ó, observe que o termo constante, o c, não é o quadrado da metade do termo linear. O termo linear aqui é 1, é o número que multiplica o t. Se você dividir por 2 e elevar ao quadrado, não vai dar 15 sobre 4. Então, não é um quadrado perfeito, eu não posso escrever dessa forma aqui, ó, certo? Vamos lá, nossa receita de bolo. Primeiro eu deixo o coeficiente do termo quadrado, eu deixo 1. Já está 1.
Então, não preciso dividir por nada, a equação, né? Já está 1. Então, passo para a parte 2, ó. A parte 3, né? Aliás, primeiro eu tenho que deixar da forma ax2 mais bx mais c. Já está. Só que em vez de x é um t, né? Certo? Não preciso dividir tudo pelo 1, pelo coeficiente do t2, porque o que já é 1, né? Pronto. Agora, o que você vai fazer agora? Isolar as letras. Isolar as letras. Passo 15 sobre 4 para o outro lado. Isolar as letras. T2 menos T igual a 15 sobre 4. Menos vai mais 15 sobre 4. Certo? Pronto. Isolei as letras. Agora você vai completar o quadrado. Vai pegar o T do lado esquerdo, o quadrado do primeiro, menos. Faz aparecer um 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo só pode ser um meio, ó, porque tem que dar o quê? O termo linear, que é 1. Ó, o número que multiplica o T. 2 vezes o meio dá 1. Então, o C aqui é um meio, certo? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo é um meio. Então, você vai acrescentar o quê? O quadrado do segundo. Você vai acrescentar o meio ao quadrado, certo? Dos dois lados da equação. Dos dois lados dessa equação aqui, para não alterar a equação original. Então, eu vou acrescentar um meio ao quadrado. Ou seja, eu vou completar o quadrado aqui do lado esquerdo, certo? Pronto. Então, o que é que está aqui do lado esquerdo? T menos 1 meio ao quadrado. Ó. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? O meio mais o meio ao quadrado, o segundo ao quadrado. Pronto. Então, o lado esquerdo virou o quê? T menos 1 meio ao quadrado. Quadrado de uma diferença. Esse lado aqui, né? Esquerdo. 15 sobre 4 mais 1 meio ao quadrado. Observe que o meio ao quadrado é 1/4. Então, 15 sobre 4 mais 1/4. 16 sobre 4. Tá aqui, ó. Essa soma aqui dá 16 sobre 4. Certo? Ao chegar aqui, o que é que você faz? Aplica a formulazinha do triângulo ao quadrado, né? Certo? Aqui seria o t menos 1 meio, seria o triângulo, né? Então, t menos 1 meio dá mais ou menos raiz de 16 sobre 4. Certo? Mais ou menos raiz de 16 sobre 4. 16 sobre 4 é 4. Quanto é raiz de 4? 2. Então, aqui dá mais ou menos raiz de 2. Ó. Então, t menos 1 meio é mais raiz de 2 ou t menos 1 meio é igual a menos raiz de 2. Então, duas equações. Ó. T menos 1 meio mais raiz de 2 e t menos 1 meio menos raiz de 2. Você resolve a equação passando o meio para o outro lado, as duas equações, certo? Escreve o 2 como 4 sobre 2, certo? Não deixa de ser 2, né, para deixar o mesmo denominador. Faz uma continha simples das duas soluções, né? 5 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Pronto, certo? Então, as soluções da minha equação, certo? Então, 5 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Vamos ver mais duas para a gente finalizar. Essas duas aqui, para a gente terminar. Terceira, resolver essa equação aqui, ó. Para a receitazinha de bolo, como é que é? Eu escrevo na forma ax2 mais bx mais c, já está, né? Já está na forma, certo? Divido tudo pelo coeficiente do termo quadrado, não precisa, porque já é 1, né? Divido tudo pelo a, então nesse caso não vai precisar, porque aqui já tem 1, certo? Depois disso, isolo as letras. Ó, tá aqui. Vou isolar as letras. x2 menos x, passo 35 sobre 4 para o outro lado. Certo? 35 sobre 4 para o outro lado. Ok? Depois disso, o que é que você faz? Você vai completar o quadrado. Eu escrevo esse aqui do lado esquerdo. Eu vou escrever assim. Ó, quadrado primeiro menos. Duas vezes, faço aparecer um 2. Certo? Duas vezes o primeiro é a letra x. O segundo só pode ser um meio. Ó. Porque o produto tem que dar o quê? O coeficiente do termo linear, tem que dar mais 1. Então, 2 vezes 1 meio dá 1, né? Então, o segundo só pode ser um meio, que é o C. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, você vai acrescentar o segundo ao quadrado, o meio ao quadrado, dos dois lados da equação. Eu vou acrescentar o meio ao quadrado, certo? Eu não vou alterar a equação original, porque eu acrescentei dos dois lados, certo? Então, eu completei o quadrado, acrescentei o meio ao quadrado, ok? Pronto, eu venho para cá, né? Completei o quadrado, posso escrever dessa forma aqui, né? Isso aqui é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ou seja, quadrado de uma diferença. X menos 1 meio ao quadrado, ok? Lado direito, 35 sobre 4 mais 1/4. 1 meio ao quadrado é 1/4. Dá 36 sobre 4, né? 36 sobre 4, certo? Pronto. O que é que você faz agora? Aplica a formulazinha do triângulo ao quadrado igual a K, né? Isso aqui seria o triângulo, né? X menos 1 meio. Então, concluo que x menos 1 meio é igual a mais ou menos raiz de 36 sobre 4. Ora, 36 sobre 4 é 9.
certo? Então, x menos 1 meio é mais ou menos raiz de 9. Raiz de 9 a gente sabe que é 3, então você vai ter duas equações aqui, ó. X menos 1 meio mais raiz de 3 e x menos 1 meio menos raiz de 3. Uma solução com mais e outra com menos, certo? Passa o meio para o outro lado, ele vai mais e resolve as equações. Escreve 3 como 6 sobre 2, não deixa de ser 3, né? Só para deixar o mesmo denominador. As soluções são essas, ó. 7 sobre 2 e menos 5 sobre 2, certo? Pronto, essas são as soluções. A última, a quarta. 9x2 menos 6x menos 8. Observe que aqui já está do formato ax2 mais bx mais c, né? Certo? Já está da forma correta, ok? O outro lado, 0. Observe que o coeficiente do x2 agora não é mais 1, é o 9. Então, eu vou dividir a equação inteira por 9, certo? Pelo a, o coeficiente do x2. Ou então multiplicar por 1 meio, que é a mesma coisa, né? Dividir por 9 e multiplicar por 1 nono, aliás, 1 meio não, 1 nono, né? Dividir por 9 e multiplicar por 1 nono é a mesma coisa, certo? Equação inteira. Vamos lá. Multiplicar por 1 sobre 9. Fica aqui, sim, né? 9 vezes 1 sobre 9, tá aqui, dá 1, né? Pronto, deixei do jeito que eu quero. 1 aqui no x2. 6 vezes 1 sobre 9. 6 sobre 9, tá aqui, ó. 6 vezes 1 sobre 9. 6 sobre 9. 8 vezes 1 sobre 9. 8 sobre 9. 0 vezes 1 sobre 9. 0 sobre 9. Então, a equação inteira multiplico por 1 sobre 9. Pronto. Agora você simplifica esse 6 sobre 9. Divide em cima e embaixo por 3, dá 2 terços. Então, eu escrevo 6 sobre 9 como 2 terços. É a mesma coisa, né? 2 terços. Repito o resto. Ó. Menos 8 sobre 9. 0 sobre 9 é 0. Pronto, fiquei com essa equação aqui. Está do jeito que eu quero, porque o coeficiente do x2 ó, é 1. Certo? Então, deixei do jeito que eu quero. 1 aqui ao lado do x2, coeficiente. O que é que você faz agora? Você vai isolar as letras. Deixar o x2 menos 2 terços de x de um lado. Ó. Isola as letras, passa esse número aqui para o outro lado da igualdade. Mais 8 sobre 9. É menos, vai mais. Ó. Então, isolei as letras de um lado. Deixei os números do outro. Então, isolei as letras. Depois disso, você vai completar o quadrado. Eu escrevo esse lado esquerdo assim. Ó. Quadrado do primeiro, menos, faço aparecer um 2 aqui no termo linear, 2 vezes o primeiro, que é a letra x, vezes o segundo. O segundo só pode ser um terço, que é o c, né? Por quê? Porque tem que dar 2 terços, ó. O termo linear, o número que multiplica o x, né? O único jeito de dar 2 terços é você pegar no segundo aqui um terço, certo? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então você vai acrescentar o quadrado do segundo, um terço ao quadrado dos dois lados da igualdade. Acrescenta um terço ao quadrado dos dois lados para não alterar a equação original, certo? Não alterar o resultado, certo? Pronto. Feito isso, completei o quadrado. Esse lado esquerdo virou um trinômio quadrado perfeito. Quadrado de uma diferença. Ó. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo é um terço. Ó. Mais o quadrado do segundo. X menos um terço ao quadrado. E o lado direito, isso aqui é 1, ó. 8 nonos mais 1 nono. Aqui é 1 nono, né? Um terço ao quadrado é 1 nono. Fica 9 sobre 9, 1. Então, isso aqui dá 1, fazendo uma continha simples, né? Pronto. Agora, a última parte, do triângulo ao quadrado. Isso aqui seria o triângulo, né? X menos 1 terço ao quadrado, e aqui seria o K, né? Ou seja, x menos 1 terço é igual a mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1, a gente sabe que raiz de 1 é 1, certo? Raiz de 1 é 1, fica x menos 1 terço igual a mais ou menos 1. Então, você tem duas equações aqui. X menos 1 terço igual a mais 1, e x menos 1 terço igual a menos 1. Pega a solução com mais e outra com menos. Resolve passando um terço para o outro lado, certo? Escreve 1 como 3 sobre 3, não deixa de ser 1, né? Para deixar o mesmo denominador. Encontra duas soluções, 4 terços e menos 2 terços. Então, aqui são as soluções da minha equação do segundo grau, certo? Pronto, só isso.